Na penumbra da floresta das Ardenas, o impensável acontecia. Uma maré de aço alemão rompia um terreno que os estrategistas aliados julgavam impenetrável, com divisões Panzer cobrindo distâncias que deixavam os comandantes atônitos. As defesas francesas desmoronaram e cidades belgas caíram, uma após a outra. Aos olhos do mundo, parecia uma proeza de engenharia, uma sinfonia de coordenação impecável e pura força de vontade. Mas, nos bolsos dos tanquistas, pilotos e soldados de infantaria, escondia-se um segredo muito menor, mais estranho e infinitamente mais perigoso que o aço ou o petróleo. Uma pílula branca, discreta, com o nome Pervitin gravado em sua superfície. Cada comprimido continha metanfetamina e o alto comando alemão havia encomendado milhões deles. Para muitos soldados, o efeito era quase mágico. O cansaço se dissipava, a fome era silenciada e o medo se dissolvia em uma onda de euforia artificial. Eles podiam marchar por 36 horas sem parar e lutar durante a noite inteira. A guerra relâmpago, a Blitzkrieg, não era movida apenas a gasolina. Seu combustível mais potente era químico, mas essa guerra secreta não era uma exclusividade alemã. Do outro lado do fronte, os aliados tinham seus próprios coquetéis para sustentar o esforço de guerra. A benzedrina mantinha as tripulações dos bombardeiros alertas em longas missões noturnas, enquanto a morfina se tornava uma ferramenta indispensável para os médicos no campo de batalha. E as rações de rum, uma tradição que atravessava gerações, ofereciam um calor fugaz contra o frio do medo. Nos hospitais de campanha, a linha entre cura e exploração se tornava perigosamente tênue, com estimulantes e sedativos sendo usados para gerenciar o fluxo interminável de feridos. Nos campos de concentração, a química se transformava em um instrumento de pura crueldade, e no círculo íntimo de Hitler, narcóticos desempenhavam um papel sombrio nas decisões que redesenhavam o mapa do mundo. Costumamos pensar na guerra como um confronto de tanques, aviões e ideologias. Mas por trás das estratégias militares, uma batalha mais silenciosa era travada dentro dos corpos humanos. As drogas não inventaram o fascismo nem criaram o genocídio. Elas agiram como um catalisador, removendo a hesitação, suprimindo o esgotamento e, em alguns casos, ampliando a violência ao desligar os últimos freios da consciência. O percurso dessas substâncias, dos laboratórios às linhas de produção, dos balcões de farmácias civis às rações da linha de frente, revela uma verdade desconfortável. Ele nos leva do médico particular do ditador ao soldado exausto cambaleando por escombros, expondo como a química acelerou tanto vitórias quanto colapsos. E nos força a encarar o que acontece quando nações inteiras dependem de pílulas para sustentar guerras impossíveis. Afinal, a história das drogas na Segunda Guerra Mundial vai muito além de soldados marchando sem dormir. É uma história sobre o preço de tratar seres humanos como máquinas e sobre as consequências de submeter a ciência à ideologia. E sobre os ecos assombrosos que ainda ressoam na medicina, nas forças armadas e na sociedade até hoje. Pois o verdadeiro combustível daquele conflito não era apenas o petróleo, era químico, e suas consequências não terminaram quando as armas se calaram. Na Berlim de 1937, em um laboratório discreto em meio à expansão industrial da capital alemã, químicos da farmacêutica Temmler finalizaram um processo cujos ecos se espalhariam pelo mundo. Eles haviam refinado um pó cristalino em um pequeno comprimido branco, fácil de engolir. Seu nome era Pervitin e seu princípio ativo, o cloridrato de metanfetamina. Para os cientistas, era apenas química. Para o público, era uma promessa. A máquina de marketing da Temmler não perdeu tempo. Em poucos meses, os jornais de Berlim exibiam anúncios com donas de casa modernas sorrindo sobre panelas fumegantes, estudantes debruçados sobre livros e empresários apertando as mãos com um vigor recém-descoberto. Um estimulante para o trabalho e para o lazer, sugeria o slogan. A década de 30 foi uma era de fé nas soluções farmacêuticas e o Pervitin foi vendido como parte dessa cultura de progresso. Os médicos também o abraçaram, prescrevendo-o para fadiga, depressão ou simples falta de energia.
Relatos sugerem que algumas padarias em Berlim chegaram a experimentar com bombons de Pervitin, chocolates supostamente enriquecidos para ajudar as mulheres a dar conta do trabalho doméstico. As fronteiras entre remédio, confeitaria e narcótico tornavam-se perigosamente turvas. Contudo, a metanfetamina em si não era uma invenção alemã. Em 1919, o químico japonês Akira Ogata a sintetizou a partir da efedrina, um composto mais potente que a anfetamina, criada uma década antes. A verdadeira inovação da Temmler foi a industrialização. Eles criaram um comprimido barato de produzir, estável para armazenar e fácil de distribuir. Em 1938, o mercado alemão estava saturado. Funcionários de escritório o tomavam antes de longos turnos, motoristas o ingeriam antes de viagens noturnas, estudantes dependiam dele durante as provas e donas de casa o misturavam ao café antes de enfrentar a lavanderia. Parecia inofensivo, quase saudável. Enquanto isso, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, outra droga seguia um caminho semelhante. A benzedrina, nome comercial do sulfato de anfetamina, fora introduzida em 1932. Inicialmente um inalador para congestão nasal, seus efeitos estimulantes logo foram notados, e em 1937 já estava disponível em comprimidos. Assim como o Pervitin, era promovida para depressão, obesidade e até enjoo. Na véspera da Segunda Guerra Mundial, ambos os lados do conflito iminente tinham pílulas estimulantes circulando livremente na vida civil. É fundamental compreender que essas substâncias não entraram no mundo como ferramentas sinistras de guerra. Elas eram legais, medicalizadas e normalizadas. Habitavam armários de cozinha e mesas de escritório muito antes de chegarem às rações militares. Essa normalização significou que, quando a guerra eclodiu, os governos encontraram pouca resistência cultural para adaptá-las aos soldados. Na Alemanha nazista, a ascensão do Pervitin coincidiu com um regime obcecado por eficiência, vitalidade e a transformação do cidadão em instrumento do Estado. A ideologia de Hitler exaltava a disciplina e a força de vontade, mas, por trás da retórica, a química oferecia um atalho. A partir de 1938, médicos alemães já publicavam estudos recomendando o Pervitin para soldados. Um fisiologista militar, o Dr. Otto Ranke, conduziu experimentos que mostravam que a metanfetamina podia manter homens acordados por 36 a 50 horas sem um colapso catastrófico. Ele concluiu que era a ferramenta perfeita para a Wehrmacht. A pílula se encaixava perfeitamente na doutrina da Blitzkrieg, a guerra relâmpago, onde a fadiga era o inimigo da velocidade. Entre 1937 e 1939, isso ainda era especulação. O momento em que a teoria se tornaria prática viria quando Hitler desencadeasse a guerra contra a Polônia, em setembro de 1939. O momento decisivo chegou quando Hitler finalmente lançou sua guerra contra a Polônia, em setembro de 1939. Logo depois, ele sobrevoou o território para testemunhar o que havia feito, a completa aniquilação de uma nação. A Polônia foi então dividida entre a Alemanha nazista e os soviéticos, um país desmembrado sob o peso de duas potências. Contudo, mesmo antes da máquina de guerra tomar o controle, sinais de um perigo diferente já se manifestavam na sociedade alemã. Médicos começaram a relatar casos de dependência entre cidadãos comuns, pessoas que viviam longe dos campos de batalha. Estudantes desmaiavam após semanas de provas, incapazes de dormir. Donas de casa sofriam com oscilações de humor e depressão profunda quando interrompiam o uso. Um médico de Berlim observou que seus pacientes descreviam um colapso avassalador quando o efeito da droga passava, uma exaustão e irritabilidade que os consumia. No entanto, esses avisos foram abafados pelo entusiasmo de uma sociedade embriagada pela velocidade. Em um regime que idolatrava a produtividade, queixas eram frequentemente descartadas como sinal de fraqueza. Ao final da década de 1930, a Alemanha já consumia milhões de comprimidos de Pervitin por ano.
A infraestrutura para sua distribuição em tempos de guerra já estava silenciosamente montada. Do outro lado do Canal da Mancha, os militares britânicos e americanos observavam com atenção. Relatórios sobre o uso civil na Alemanha circulavam em publicações médicas, despertando um interesse estratégico. Em 1938, a Força Aérea Real Britânica conduziu testes limitados com benzedrina em pilotos durante exercícios de treinamento. Os resultados foram mistos, mas promissores. Os homens permaneciam alertas por mais tempo, embora relatassem agitação posterior. Nos Estados Unidos, o Corpo Médico do Exército, discretamente, estocou comprimidos de benzedrina antes mesmo de o país entrar na guerra. Por volta de 1940, artigos de pesquisa militar já discutiam abertamente o valor dos estimulantes em missões prolongadas, que exigiam vigilância constante. Ambos os lados se preparavam, consciente ou inconscientemente, para levar os estimulantes do balcão da farmácia para o campo de batalha. A transição foi assustadoramente rápida. Uma substância que alimentava maratonas de estudo e o trabalho doméstico noturno em 1937, em 1940, impulsionaria tanques através das Ardenas e bombardeiros sobre o Canal da Mancha. O que torna essa história tão arrepiante não é apenas a química, mas a normalização. O comprimido parecia algo comum antes de se tornar uma arma. Quando os governos encomendaram milhões de unidades, ninguém se chocou. Eles já faziam parte da vida cotidiana. E assim, quando os exércitos de Hitler avançaram pela Polônia e depois pela França, seus bolsos não continham apenas munição e rações. Eles estavam cheios de pequenos comprimidos brancos. O laboratório havia criado a pílula, a vida civil a havia normalizado. Agora, o exército iria transformá-la em arma. Mas como exatamente uma caixa de comprimidos se tornou um instrumento oficial da Blitzkrieg? Como uma receita médica se transformou em uma ordem logística para milhões de soldados? A resposta está no período entre 1939 e 1940, quando a Wehrmacht fez do Pervitin uma ferramenta de estratégia. E quando isso aconteceu, a própria guerra começou a acelerar. Para entender essa aceleração, precisamos entrar na primavera de 1940 e mergulhar na química da Guerra Relâmpago. A madrugada de 1º de setembro de 1939 rompeu com o som de aço. Ao amanhecer, as forças alemãs invadiram a Polônia, dando início ao primeiro grande confronto da Segunda Guerra Mundial. Para o mundo, parecia a mais pura genialidade militar. Tanques avançando em coordenação precisa, bombardeiros de mergulho gritando sobre colunas de refugiados e soldados e uma infantaria que se movia mais rápido do que qualquer defesa conseguia se formar. A Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago, havia chegado. Mas escondido nas ordens de campo da Wehrmacht, havia algo que o inimigo não podia ver: um comprimido. Enquanto Hitler se preparava para tal invasão, seus generais enfrentavam um dilema fundamental: como manter os homens em movimento por vastas distâncias sem que entrassem em colapso. Os exércitos ainda eram movidos pela resistência humana. Cavalos puxavam carroças de suprimentos e soldados marchavam a pé. A fadiga era inevitável. Contudo, médicos militares alemães já estudavam uma solução. O Dr. Otto Ranke, diretor do Instituto de Fisiologia Geral e de Defesa, havia testado a metanfetamina em estudantes universitários. Suas descobertas foram espantosas. Os voluntários permaneciam acordados por dias, completando tarefas sem reclamar, com seu desempenho aparentemente intacto. Ranke estava convencido de que ali estava a chave para a guerra moderna. Em seu relatório de 1939, ele escreveu: "É uma substância valiosa para a redução da necessidade de sono. Pode contribuir significativamente para o sucesso das operações militares." Assim, quando a Wehrmacht se mobilizou para a Polônia, os oficiais de suprimentos discretamente inseriram o Pervitin na cadeia logística. Os soldados em marcha recebiam os pequenos comprimidos brancos junto com suas rações e munição. A princípio, a escala foi limitada, mas os resultados, avanços rápidos, pouca necessidade de descanso, um ritmo implacável, chamaram a atenção dos comandantes.
Foi na campanha contra a França, na primavera de 1940, que o estimulante passou de experimento a doutrina. O plano de invasão era audacioso. Divisões Panzer avançariam através das Ardenas, uma floresta densa e montanhosa que os aliados consideravam intransponível para tanques, e correriam para o oeste até o Canal da Mancha, isolando as forças francesas e britânicas. A estratégia dependia de velocidade, surpresa e um impulso ininterrupto. Qualquer pausa poderia dar ao inimigo tempo para se reagrupar. Para sustentar esse ritmo, a fadiga precisava ser eliminada. Ordens foram emitidas para distribuir Pervitin em quantidades massivas. Estima-se que, em abril de 1940, cerca de 35 milhões de comprimidos haviam sido enviados às unidades alemãs que se preparavam para a ofensiva, embora os números exatos variem devido a registros incompletos. O comprimido agora tinha apelidos oficiais. Para as tripulações de tanques, era Panzer Schokolade, o chocolate de tanque. Para os pilotos da Luftwaffe, eram as Stuka Tabletten, em homenagem aos aterrorizantes bombardeiros que gritavam sobre as cidades francesas. Para o soldado de infantaria comum, era simplesmente uma tábua de salvação. A diferença entre acompanhar os Panzers ou ficar para trás. Os relatos que chegavam do campo de batalha pareciam ficção científica. Uma divisão registrou ter marchado 80 quilômetros em 36 horas, quase sem descanso. Soldados descreviam uma estranha clareza, como se o esgotamento tivesse sido desligado. "Estamos nos movendo como máquinas", escreveu um deles em uma carta para casa. No ar, pilotos da Luftwaffe voavam missão após missão, às vezes por 12 horas seguidas, sem desmaiar. Em seus diários, alguns admitiram que mal se lembravam dos pousos. O corpo se movia automaticamente, a mente distante. Do ponto de vista aliado, o avanço alemão parecia imparável. Oficiais britânicos observavam, incrédulos, as colunas alemãs atravessarem terrenos que eles acreditavam que as atrasariam por semanas. "Eles parecem incansáveis", queixava-se um relatório francês, sem pausa, sem hesitação. Para observadores externos, era disciplina. Por dentro, nas fileiras, era química. Mas o milagre tinha seu preço. Memorandos médicos de 1940 já apontavam efeitos colaterais perturbadores. Soldados se tornavam irritadiços ou eufóricos a ponto de ignorar ordens. Alguns relatavam alucinações, inimigos fantasmas, movimentos imaginários na floresta. Outros desabavam em um sono súbito e profundo quando o efeito da droga passava, às vezes no meio de uma marcha. Outras, enquanto guarneciam posições críticas. Um médico de divisão registrou: "Após 3 doses, o comportamento se torna imprevisível. A agressividade aumenta, o julgamento fica comprometido." O ciclo era simples e perigoso. A velocidade do avanço alemão em 1940 deixou o mundo perplexo. Em questão de semanas, Paris havia caído e apenas a Grã-Bretanha resistia, isolada. Nascia o mito da Blitzkrieg, a imagem de uma força imparável, perfeitamente coordenada, sempre um passo à frente. Historiadores apontam para o planejamento, a tecnologia e o elemento surpresa. Mas, sob a estratégia, um outro fator pulsava em segredo: milhões de comprimidos brancos, engolidos na escuridão, empurrando corpos humanos para além de seus limites naturais. O ciclo era simples e perigoso: um surto de energia, seguido por um colapso. Para uma doutrina militar construída sobre o impulso implacável, esse colapso podia ser catastrófico. Nos círculos de inteligência aliados, sussurros se transformaram em relatórios concretos. Cientistas britânicos começaram a experimentar com seu próprio estimulante, a benzedrina, já disponível no mercado civil. No verão de 1940, a Força Aérea Real autorizou oficialmente seu uso em missões longas. Enquanto isso, o Exército dos Estados Unidos, ainda observando a guerra à distância, conduzia seus próprios testes em exercícios de campo. Os resultados espelhavam a experiência alemã.
Os homens permaneciam alertas, mas demonstravam um julgamento falho sob pressão. Apesar disso, em 1941, a benzedrina já era um item padrão para as tripulações de bombardeiros americanos. Uma nova corrida armamentista havia começado, não de aço ou petróleo, mas de química. Contudo, mesmo no auge da vitória, fissuras começavam a aparecer na fachada de invencibilidade alemã. Soldados se queixavam de exaustão profunda assim que o suprimento de pílulas acabava. Oficiais se preocupavam com a disciplina à medida que alguns homens exibiam um comportamento maníaco. Um memorando do Corpo Médico da Wehrmacht, no final de 1940, aconselhava restringir o Pervitin a situações de emergência, alertando para o risco de colapso nervoso e dependência. Mas o alerta chegou tarde demais. A droga já estava enraizada na doutrina. O sucesso abafou a cautela e o exército que marchou sobre a química havia vencido. Assim, o comprimido se tornou parte do equipamento, tão familiar quanto o pão e as balas. Ao final daquele ano, tanto o eixo quanto os aliados haviam introduzido estimulantes em suas forças armadas. Milhões de homens lutavam, voavam e marchavam com a química correndo em suas veias. Os estimulantes, no entanto, eram apenas o começo. No campo de batalha, os soldados logo dependeriam da morfina para sobreviver aos ferimentos, dos barbitúricos para conseguir dormir e de uma série de misturas para suportar o horror. E nas sombras, médicos nazistas já imaginavam coquetéis ainda mais potentes. A pílula provara seu valor. A questão agora era outra: até onde os exércitos iriam? No papel, o soldado alemão de 1940 era um modelo de disciplina de ferro e resistência incansável. A realidade, porém, era mais complexa. Dentro do bolso de sua túnica, chacoalhava um pequeno frasco de comprimidos, brancos, poeirentos, gravados com um T de Temmler. A guerra não era mais apenas uma questão de aço e pólvora. Nas sombras da estratégia, uma nova arma silenciosa estava sendo implantada. Pequenos comprimidos brancos, capazes de reescrever os limites da resistência humana. Eles pareciam inofensivos, mas seus efeitos eram quase milagrosos e mudaram tudo na forma como os soldados lutavam, marchavam e até mesmo pensavam. Para as divisões de infantaria que cruzavam a Bélgica em maio de 1940, a tarefa era impossível pelos padrões tradicionais: manter o ritmo das colunas blindadas que avançavam dia e noite pelas Ardenas. Os soldados a pé deveriam ter ficado quilômetros para trás. Em vez disso, os diários da época contam histórias de homens marchando até suas botas se desintegrarem, com os olhos vidrados, mas as pernas ainda em movimento. "Marchamos por 2 noites sem dormir", escreveu um soldado aos pais. "Não sentimos fome, nem medo. Era como se o próprio tempo tivesse parado." Outro recordou a súbita percepção de ter coberto mais de 60 quilômetros, sem quase nenhuma memória do caminho percorrido. "Era como estar em um sonho", disse ele. "Você apenas continua." Para os comandantes, isso era ouro. A Blitzkrieg dependia da velocidade, e a velocidade exigia homens que pudessem marchar como máquinas. O Pervitin entregava exatamente isso. Acima do campo de batalha, os pilotos travavam sua própria guerra contra a exaustão. As missões da Luftwaffe frequentemente exigiam voos de 10 ou 12 horas, navegando na escuridão, desviando do fogo antiaéreo e mergulhando sobre alvos com precisão de frações de segundo. Aqui, os estimulantes tornaram-se ferramentas de sobrevivência. O piloto de caça Peter Riedel lembrava-se de receber as chamadas Stuka-Tabletten antes de missões longas. Alguns juravam por elas, alegando foco mais nítido e resistência infinita. Mas outros descreviam efeitos perturbadores, paranoia, visão em túnel ou alucinações de aviões inimigos onde não havia nenhum. Do outro lado do Canal da Mancha, os pilotos britânicos da Royal Air Force enfrentavam tensões semelhantes. Durante a Batalha da Inglaterra, em 1940, alguns recebiam benzedrina antes das patrulhas noturnas. "No início, parecia que eu poderia continuar para sempre", recordou um deles. "Então, de repente, o nada, como cair de um penhasco." O estimulante os mantinha no ar, mas quando o efeito passava, a queda podia ser literal e não apenas figurativa.
Um piloto que adormecesse na aterrissagem colocava em perigo não apenas a si mesmo, mas todo o seu esquadrão. Para os aliados, em nenhum lugar o uso de drogas foi mais sistemático do que nas tripulações de bombardeiros. A partir de 1941, a Royal Air Force e mais tarde as Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos enviavam homens em missões que duravam 8, 10 até 12 horas. Eles voavam através de uma escuridão congelante, sentados em cabines não pressurizadas em altitudes onde o oxigênio era escasso, guiando máquinas pesadas pelos céus inimigos. Os comandantes se preocupavam menos com a saúde a longo prazo e mais com o desempenho imediato. A benzedrina era distribuída como rotina. Em 1942, as Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos já haviam distribuído mais de 15 milhões de comprimidos para suas tripulações. Membros das equipes relatavam que a droga entorpecia o medo e aguçava a vigilância. "Você não pensava na artilharia ou nos caças noturnos", lembrou um artilheiro. "Você apenas mantinha os olhos abertos e o dedo no gatilho." Mas os efeitos colaterais eram difíceis de ignorar. A irritabilidade frequentemente levava a brigas entre a tripulação. A tomada de decisões tornava-se imprudente. Um navegador de bombardeiro descreveu como, no meio de um ataque a Hamburgo, ficou convencido de que estavam centenas de quilômetros fora do curso. Na realidade, estavam no caminho certo. Sua confiança excessiva quase condenou a missão. As pílulas compravam o estado de alerta, mas o preço era o bom senso. No solo, outra droga moldava-lhe a experiência da guerra: morfina. Cada médico alemão, britânico e americano carregava autoinjetores ou seringas. Para o soldado ferido, era a salvação. Uma única injeção podia entorpecer a agonia por tempo suficiente para sobreviver à evacuação. No caos da batalha, a morfina era quase milagrosa. Homens com membros estilhaçados ou queimaduras que os teriam enlouquecido eram, em vez disso, acalmados o suficiente para esperar pelas macas. Muitos veteranos mais tarde recordariam o momento de alívio, quando a morfina os inundava como uma maré quente. Mas a droga tinha seu próprio lado sombrio. Alguns soldados se tornaram dependentes após doses repetidas. Na Europa ocupada, mercados negros prosperavam com morfina desviada dos estoques militares para civis ou desertores. A linha entre o alívio médico e a fuga recreativa se tornava perigosamente tênue. E ao contrário dos estimulantes, que podiam ser disfarçados como ferramentas de eficiência, a morfina era abertamente viciante. Os comandantes a toleravam apenas porque a alternativa, a agonia sem tratamento, era impensável. O verão de 1941 trouxe consigo o cheiro de poeira e pólvora. Quando a Alemanha se voltou para o leste com a Operação Barbarossa, a escala do uso de estimulantes cresceu a um nível sem precedentes. Atravessar as vastas paisagens russas exigia uma resistência sobre-humana, e o Pervitin foi distribuído em massa para alcançá-la. Soldados descreviam marchas até o colapso, apenas para acordar em valas, engolir outra pílula e se juntar novamente ao avanço implacável. Alguns, no entanto, experimentaram surtos psicóticos. Médicos militares alemães relatavam homens que viam batalhões russos inteiros onde não havia nada, disparando freneticamente contra campos vazios. Outros mergulhavam em paranoia, convencidos de que seus próprios camaradas conspiravam contra eles. Ainda assim, por semanas, a Blitzkrieg parecia imparável, impulsionada em parte por aquelas pequenas pílulas. Os soviéticos, por sua vez, não industrializaram a produção de metanfetamina na mesma escala alemã. Eles confiavam principalmente em álcool e cafeína como estimulantes, com uso limitado de estoques de Pervitin capturados mais tarde na guerra. Para os feridos, os médicos soviéticos usavam morfina, embora a escassez crônica muitas vezes deixasse inúmeros soldados sem tratamento, forçando-os a depender de métodos menos eficazes para controlar a dor. Enquanto isso, no norte da África, as tropas britânicas e da Commonwealth enfrentavam um inimigo diferente: o calor implacável, a monotonia e a exaustão da guerra no deserto. Aqui, a benzedrina tornou-se um item padrão. Unidades australianas e neozelandesas, engajadas em longas campanhas em deserto aberto, dependiam dela para suportar marchas noturnas e batalhas repentinas. Mas os relatos ecoavam os mesmos avisos da Europa.
soldados perdendo o controle com companheiros, caindo em torpor súbito após as missões ou sofrendo de palpitações cardíacas. Silenciosamente, os comandantes começaram a notar que os efeitos colaterais das drogas podiam ser tão perigosos quanto a própria fadiga. Em 1942, o padrão estava claro em todas as frentes. As pílulas criavam supersoldados temporários, sem sono, sem fome, sem medo. Mas depois vinha o colapso, exaustão súbita, depressão, paranoia ou dependência. No curto prazo, as vitórias pareciam fáceis. No longo prazo, rachaduras se espalhavam pelos exércitos, como resumiu um oficial britânico em seu relatório. O soldado sob o efeito de estimulantes é corajoso, mas não é sábio. Na metade da guerra, os exércitos de ambos os lados já estavam presos em um ciclo vicioso. Comandantes planejavam operações assumindo que seus homens poderiam passar dias sem dormir. Pilotos eram escalados para missões consecutivas, sua resistência estendida artificialmente. As cadeias de logística incluíam pílulas com a mesma rotina da munição. Os exércitos haviam se tornado quimicamente dependentes. Sem as pílulas, o ritmo das operações parecia simplesmente impossível. Essa dependência preparou o terreno para um capítulo ainda mais sombrio. Na Alemanha, médicos da SS começaram a experimentar novas misturas: metanfetamina com cocaína, morfina com escopolamina. Nos campos de concentração, prisioneiros se tornariam as cobaias involuntárias para esses potencializadores de combate. E no topo do regime nazista, o próprio Hitler começava a depender de uma farmácia particular de injeções diárias. O soldado na linha de frente havia mostrado o que a química podia fazer. Agora, a máquina do Estado levaria essa ideia ainda mais longe, cruzando a linha entre medicina, aprimoramento e atrocidade. O campo de batalha provou o poder da pílula. Os campos de concentração revelariam sua crueldade. Longe do fronte de batalha, uma outra guerra se desenrolava. Uma guerra oculta por arame farpado, torres de vigia e eufemismos como custódia protetora. No coração do sistema de campos de concentração nazista, as drogas deixaram de ser ferramentas de resistência. Elas se transformaram em instrumentos de controle, coerção e uma crueldade metódica. Em 1941, o Pervitin já havia provado seu valor nos campos de batalha, mas a SS e a elite médica do regime enxergaram um novo propósito para ele: a experimentação. Campos como Dachau, Sachsenhausen e Auschwitz funcionavam também como laboratórios macabros. Ali, os prisioneiros não eram pacientes, mas cobaias despojadas de qualquer escolha, usadas em nome de uma pesquisa que era ao mesmo tempo pseudocientífica e impiedosa. Um dos primeiros experimentos envolveu a própria metanfetamina. Os médicos da SS queriam descobrir até onde o corpo humano podia ser levado. Em Sachsenhausen, prisioneiros eram forçados a engolir altas doses de Pervitin antes de serem levados a marchar por horas com botas pesadas pelos pátios. Alguns desabavam e eram espancados até se levantarem novamente. Outros eram simplesmente deixados para morrer quando seus corpos cediam. As anotações eram feitas com uma frieza distante, como se catalogassem falhas mecânicas. Outro programa testava uma goma de mascar à base de cocaína. A ideia era assustadoramente prática: criar um estimulante que as tripulações de submarinos pudessem mascar continuamente, permanecendo acordadas por dias nos apertados U-boats. Os detentos recebiam ordens para mascar a goma e, em seguida, realizar exercícios exaustivos em condições de frio congelante. Os resultados, alucinações, colapso, falência de órgãos, eram registrados enquanto o sofrimento humano era tratado apenas como mais um dado. Se os estimulantes testavam a resistência, os sedativos impunham a obediência. Barbitúricos e outros tranquilizantes eram injetados nos prisioneiros para torná-los dóceis durante interrogatórios ou procedimentos médicos. Em alguns casos, os sedativos eram ferramentas de execução, com grandes doses administradas a crianças ou prisioneiros com deficiência sob os chamados programas de eutanásia, que visavam eliminar aqueles considerados inaptos pelo regime. A química era clínica, mas o efeito era a aniquilação. Os relatórios usavam uma linguagem burocrática: administrado, terminado, registrado. Por trás dessas palavras jaziam famílias destroçadas e vidas silenciadas.
A partir de 1943, os médicos da SS também começaram a experimentar com a mescalina, um alucinógeno derivado do cacto peyote. Em Dachau, prisioneiros recebiam a droga secretamente durante interrogatórios, enquanto outros observavam se o estado mental alterado revelaria segredos. Alguns ficavam confusos, desorientados ou aterrorizados, incapazes de distinguir alucinações da realidade. Outros sofriam colapsos mentais dos quais jamais se recuperaram. Essas não eram curiosidades isoladas. Refletiam um esforço sistemático para transformar a química em uma arma de dominação, dobrando mentes e corpos à vontade da SS. O que torna esses experimentos mais arrepiantes não é apenas o sofrimento, mas o tom dos registros. Documentos sobreviventes descrevem que o sujeito A apresentou aceleração do pulso, ou que o sujeito B colapsou após 120 minutos. Nenhuma menção a nomes, nenhum reconhecimento de humanidade. As vítimas foram reduzidas a entradas em um gráfico, sua dor achatada em uma taquigrafia clínica. Essa frieza revela como a ideologia e a química se entrelaçaram. A visão de mundo nazista já desumanizava judeus, ciganos, pessoas com deficiência e prisioneiros políticos. As drogas se tornaram o acelerador que permitiu aos médicos tratar seres humanos como matéria-prima. Enquanto isso, fora dos campos, os médicos da SS buscavam suas próprias misturas para uso no fronte. Em 1943, um projeto combinou cocaína, metanfetamina e oxicodona em uma única superpílula. Ela foi testada em prisioneiros obrigados a marchar no frio congelante, carregando cargas pesadas até o colapso. A fórmula era destinada a tripulações de tanques, que deveriam lutar por dias sem descanso. Essa era a lógica militar industrial do Terceiro Reich. A busca por atalhos químicos que transformassem homens em máquinas incansáveis, não importando o custo para aqueles forçados a provar sua eficácia. A ironia é gritante. A propaganda nazista exaltava a pureza racial, a força natural e a superioridade da força de vontade. No entanto, por trás dos slogans, o regime dependia fortemente de produtos químicos, não apenas para seus soldados, mas também para seus experimentos. A pureza era a ideologia, a dependência era a realidade. A pequena pílula branca que permitiu aos soldados alemães invadir a França era a mesma que os médicos da SS forçavam goela abaixo dos prisioneiros em Sachsenhausen. O regime que pregava a invencibilidade era viciado em química. Para os prisioneiros, o preço foi imenso. Sobreviventes recordaram noites de insônia e tremores após doses forçadas de estimulantes. Outros descreveram o terror de serem injetados com substâncias desconhecidas, sentindo o coração disparar ou a mente se fraturar. Poucos viveram o suficiente para testemunhar. A maioria dos experimentos terminava em morte, fosse por overdose, exaustão ou execução, assim que os dados eram coletados. Esta é a parte da história das drogas raramente contada. O que parecia milagroso no campo de batalha era monstruoso nos campos de concentração. A mesma ciência que deu energia aos soldados alemães trouxe tormento aos prisioneiros. Essas atrocidades não estavam isoladas do projeto médico nazista mais amplo. Elas se cruzavam com programas como a Ação T4, a campanha de eutanásia que matou dezenas de milhares de alemães com deficiência, muitas vezes por injeção letal. Cruzavam-se com pesquisas sobre produtos químicos de esterilização usados para tornar mulheres inférteis contra sua vontade. A química estava entrelaçada ao genocídio. Em 1943, a SS havia passado de simples pílulas para uma filosofia de violência medicalizada, usando drogas, injeções e métodos de laboratório para impor seus objetivos ideológicos. À medida que a guerra se arrastava, os relatos de vício e colapso entre os soldados alemães aumentavam. Mas nos campos, os experimentos continuavam. Mesmo quando o Reich começou a vacilar no campo de batalha, os médicos buscavam misturas cada vez mais desesperadas, na esperança de um milagre químico que revertesse a maré. Ele nunca veio. O que restou foi um rastro de sofrimento cuidadosamente documentado em cadernos, mas a um custo humano imensurável. E, no entanto, a história das drogas nos campos se conecta a outra arena, os mais altos escalões da liderança nazista. O próprio Adolf Hitler estava se tornando cada vez mais dependente de injeções diárias de seu médico pessoal, Theodor Morell.
O mesmo regime que usava drogas para atormentar prisioneiros estava dosando seu próprio líder com uma farmácia particular. A contradição é chocante, mas ressalta o tema central. A química nunca foi neutra no Terceiro Reich. Ela foi moldada para servir ao poder, seja através de tanques, campos de concentração ou das veias do próprio ditador. Os campos revelaram a crueldade da dependência química. O círculo íntimo do Führer revelaria suas ilusões. Nos corredores do poder, a imagem de força era uma obsessão. Mas por trás das portas fechadas, uma verdade frágil se revelava, oculta na ponta de uma agulha. No centro do Terceiro Reich, um homem pregava a força de vontade como a virtude suprema. Adolf Hitler ensinava ao seu povo que a grandeza vinha do sangue, da disciplina e da crença inabalável. Ele zombava da fraqueza, desprezava a doença e celebrava o autocontrole. No entanto, longe dos olhos do público, o ditador dependia cada vez mais de injeções diárias, pílulas e misturas químicas preparadas por um único homem, o Dr. Theodor Morell. Morell entrou na vida de Hitler em 1936, apresentado por conhecidos nos círculos da elite de Berlim. Um médico corpulento e excêntrico, com reputação de tratamentos não convencionais, Morell não era um clínico comum. Sua especialidade eram as queixas gastrointestinais e as terapias alternativas, misturando vitaminas, hormônios e tônicos patenteados em um verdadeiro arsenal de injeções. Hitler, atormentado por cólicas estomacais crônicas, eczema e exaustão, concordou em experimentar seus métodos. Em questão de dias, ele relatou uma melhora notável. Grato, nomeou Morell seu médico pessoal. Logo, o doutor tinha acesso quase constante ao Führer, tornando-se uma das poucas pessoas em quem Hitler confiava absolutamente. A partir do final dos anos 30, a rotina diária de Hitler passou a incluir, invariavelmente, as injeções administradas por Morell. No início, eram principalmente vitaminas, glicose e laxantes. Mas, com o passar dos anos, as fórmulas se tornaram mais potentes. Um dos compostos era o Eucodal, um poderoso opioide semelhante à oxicodona. Morell também introduziu estimulantes à base de metanfetamina e extratos de origem animal, vendidos como rejuvenescedores. Hitler, que desconfiava de muitos em seu círculo íntimo, passou a depender das seringas de Morell como sua única fonte de alívio e energia. Em 1941, ele já recebia múltiplas injeções por dia. Seu valete, Heinz Ling, recordaria mais tarde que o médico vinha com sua maleta manhã e noite. Havia sempre uma agulha. As testemunhas começaram a notar as mudanças. O humor de Hitler tornou-se errático, com explosões eufóricas de confiança seguidas por períodos de irritabilidade ou letargia profunda. Suas mãos tremiam de forma mais visível. Ele ficava inquieto em reuniões, às vezes discursando por horas sem pausa, outras vezes afundando em silêncio. Reunindo relatórios, os analistas da inteligência britânica especulavam que o Führer poderia estar sob a influência de estimulantes. Eles estavam mais perto da verdade do que imaginavam. Dentro da Alemanha, no entanto, ninguém ousava desafiar Morell. Ele era ridicularizado pelas costas como o charlatão do Reich, mas Hitler o defendia ferozmente. Criticar Morell era arriscar a fúria do ditador. Há muito tempo, os historiadores debatem o quanto o uso de drogas por Hitler influenciou suas decisões militares. Embora uma causa direta seja impossível de provar, a cronologia dos eventos levanta questões inquietantes. Durante a invasão da União Soviética em 1941, Hitler insistiu em avanços rápidos, convencido de que suas forças poderiam esmagar a Rússia antes do inverno. Relatos sugerem que ele recebia estimulantes diários durante esse período, o que pode ter alimentado um excesso de confiança perigoso. Quando os generais pediram recuos no final daquele ano, Hitler recusou, insistindo que o exército se mantivesse firme, apesar das perdas catastróficas. Sua teimosia parecia ter se tornado inabalável. À medida que as derrotas se acumulavam em 1942 e 1943, alguns contemporâneos especularam que seu estado alterado contribuía para sua obstinação. Outras influências, como sua profunda desconfiança de seus generais, também desempenharam um papel crucial. Mas a combinação de rigidez ideológica e um corpo saturado de química se provaria uma mistura fatal.
À medida que as derrotas se acumulavam em Stalingrado e no norte da África, a fachada do Führer começava a ruir. Visitantes em seu círculo íntimo notavam a palidez doentia, o tremor constante em suas mãos e as súbitas explosões de uma energia febril. Invariavelmente, cada colapso era seguido pela aparição de Morrel, seringa em punho. Um oficial de sua equipe recordaria mais tarde o ritual quase sobrenatural. Eles sabiam o momento exato em que a agulha encontrava a veia. Os olhos do Führer se acendiam, sua voz recuperava a força e por algumas horas o homem que eles conheciam parecia ressurgir das cinzas. As anotações de Morrel, recuperadas após a guerra, revelam uma farmacopeia sombria. Dezenas de substâncias eram consumidas por Hitler, desde barbitúricos e brometos à atropina, estricnina, anfetaminas e opiáceos. Para completar o coquetel, Morrel também injetava extratos de órgãos animais, como fígado e derivados de testosterona e até mesmo sêmen de touro e testículos pulverizados, vendidos como promessas de rejuvenescimento. A partir de 1944, a dependência de Hitler se tornou total. Ele exigia a presença constante de Morrel, levando-o para todos os lugares, até mesmo para a segurança do Führerbunker à prova de bombas. Mas, à medida que os ataques aéreos aliados se intensificavam, os estoques de certas drogas começaram a escassear, forçando Morrel a improvisar com misturas arriscadas e não testadas. Cada nova injeção era uma aposta. As fotografias do período entre 1944 e 45 mostram um homem em visível deterioração. Sua postura curvada, sua pele cerosa, sua mão esquerda tremendo sem controle. Visitantes o descreviam como alguém envelhecido prematuramente que alternava entre surtos de megalomania e uma fadiga oca e profunda. Quando o atentado de 20 de julho de 1944 o deixou ferido, Morrel injetou nele uma combinação de morfina e estimulantes para aliviar a dor e restaurar sua energia. Em poucas horas, Hitler discursava para a nação, com a voz trêmula de fúria. A química o havia remendado temporariamente, mas as rachaduras eram inegáveis. A confiança cega de Hitler em Morrel vinha de um lugar simples. O médico entregava o que o ditador mais desejava: alívio imediato. O Führer odiava a doença, via a fraqueza como uma vergonha e exigia de si mesmo uma atividade incessante. As injeções de Morrel permitiam que ele mantivesse a ilusão de invencibilidade, mesmo enquanto seu corpo desmoronava. Mas essa dependência também gerou um profundo isolamento. No final de 1944, alguns generais tentaram alertar Hitler de que os tratamentos de Morrel eram perigosos, mas foram ignorados. Quando Albert Speer, o ministro do armamento, expressou sua preocupação, Hitler retrucou: "Se eu demitir Morrel, eu morreria." Em abril de 1945, com as tropas soviéticas cercando Berlim, os suprimentos de Morrel se esgotaram. No subsolo do Führerbunker, Hitler enfraquecia a cada dia. Testemunhas o descreviam arrastando-se pelos corredores, mal conseguindo ficar de pé, com as mãos tremendo violentamente. Quando Morrel foi finalmente dispensado, o andaime de produtos químicos que o sustentava desabou. No dia 30 de abril de 1945, Hitler tirou a própria vida no bunker. Naquele ponto, seu corpo era apenas uma casca do homem que um dia dominou a Europa. As drogas não criaram sua ideologia, nem seus crimes, mas sustentaram suas ilusões, prolongaram sua resistência e mascararam seu declínio. A dependência química de Hitler expõe a contradição central do regime nazista. Publicamente, ele exaltava a pureza, a força e o poder da vontade. Em particular, seu líder era mantido vivo por injeções diárias, suas veias carregando um coquetel de estimulantes e narcóticos. O homem que desprezava a fraqueza era um viciado. O império que prometia invencibilidade estava ruindo sob o peso de suas próprias ilusões. E se as drogas podiam obscurecer o julgamento de um ditador, elas também podiam desfazer a disciplina de exércitos inteiros. Pois, enquanto Hitler se desintegrava em seu bunker, soldados alemães por toda a Europa viviam seu próprio colapso químico, exaustos e desiludidos. É para essa desintegração que a história se volta a seguir a partir de 1943.
O brilho do milagre químico estava se apagando. Aquilo que parecera uma vantagem irrefreável, soldados marchando sem dormir, pilotos voando sem medo, agora revelava seu preço sombrio. A dependência, a exaustão e o colapso químico se alastravam pelas fileiras do eixo e dos aliados. A Blitzkrieg fora movida à química, mas a química, como qualquer combustível, tinha um limite. Nas vastas planícies da Rússia, as tropas alemãs pagavam a conta de sua antiga dependência. Em 1941, o Pervitin havia impulsionado o avanço implacável em direção a Moscou. Já em 1943, durante as retiradas de Stalingrado e Kursk, os suprimentos fraquejavam. Soldados que haviam se acostumado às pílulas se viram subitamente sem elas. Diários do fronte falam de um colapso generalizado. "Meu corpo exige os comprimidos", escreveu um soldado. "Sem eles, minhas mãos tremem, meus olhos se fecham, meus pensamentos mergulham na escuridão." Outro confessou ver soldados russos nas árvores onde não havia nada além de sombras. Eram alucinações nascidas da abstinência. Médicos de campo relatavam casos em massa de depressão e psicose. Alguns homens vagavam sem rumo, recusando ordens. Outros desabavam no meio da marcha, incapazes de se mover. O que antes os tornara incansáveis, agora os tornava inúteis. Os oficiais médicos alemães reconheceram a crise. Um memorando confidencial de 1943, do escritório médico da Wehrmacht, alertava: o remédio se tornou um passivo. A dependência entre as tropas é generalizada. O uso deve ser restrito, mas as restrições eram impossíveis. A estratégia do exército ainda presumia marchas insones e ofensivas implacáveis. Sem as pílulas, a própria doutrina se desfazia. Os comandantes, em silêncio, ignoraram os avisos e continuaram a distribuição. A dependência fora silenciosamente tolerada como mais um custo da guerra. Os pilotos também começaram a sofrer. Em 1944, os aviadores da Luftwaffe voavam menos missões, mas sob condições muito mais duras. Os estimulantes os mantinham acordados, mas os acidentes se tornavam mais frequentes e mortais. Alguns pilotos relatavam apagar em pleno voo após uma exaustão súbita. Outros se tornavam paranoicos, atirando em sombras ou quebrando a formação em pânico. Um relatório médico descreveu um esquadrão que retornou de uma missão com 3 aviões perdidos. Não para o fogo inimigo, mas para acidentes ligados ao uso excessivo de estimulantes e à fadiga. A pílula milagrosa estava minando a própria força que deveria fortalecer. Do outro lado do fronte, os aliados enfrentavam sua própria crise com estimulantes. Em 1943, o exército dos Estados Unidos já havia distribuído dezenas de milhões de comprimidos de benzedrina. Apenas na 8ª Força Aérea, as tripulações de bombardeiros de longo alcance engoliam pílulas rotineiramente antes das missões. Os sintomas espelhavam a experiência alemã. Os soldados tornavam-se irritadiços, briguentos ou imprudentes. Um navegador de bombardeiro americano lembraria mais tarde. Pensávamos que éramos mais afiados. Na verdade, estávamos apenas cometendo erros mais rápido. Relatórios britânicos ecoavam a preocupação. Um oficial médico da RAF escreveu: "A benzedrina mantém a vigília, mas prejudica o julgamento. Seu uso tático pode ser justificado, mas seu uso habitual é perigoso." No entanto, as missões continuavam e as pílulas também. A engrenagem da guerra total exigia desempenho, mesmo que as peças humanas se quebrassem. Paralelamente aos estimulantes, a morfina deixava cicatrizes profundas. Em 1944, centenas de milhares de soldados feridos haviam recebido injeções. Muitos se recuperaram fisicamente, mas alguns carregavam uma ferida invisível, a dependência. Na Alemanha, veteranos voltavam do fronte secretamente viciados. Nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, alguns militares feridos lutavam em silêncio para se livrar da droga que um dia os salvara. Os hospitais militares frequentemente careciam de recursos para tratar esses casos, e o estigma mantinha muitos em silêncio. Nos territórios ocupados, a morfina e o Pervitin inundaram os mercados negros.
Civis trocavam rações por pílulas. Na Berlim bombardeada, a morfina se tornou uma fuga do desespero. O que fora remédio no campo de batalha tornou-se uma mercadoria de sobrevivência e destruição em casa. À medida que a dependência química se espalhava, a disciplina militar se corroía. Oficiais alemães relatavam homens desobedecendo ordens em surtos maníacos ou caindo em torpores depressivos. Comandantes americanos notaram aviadores se recusando a voar sem sua benzedrina. A dependência estava minando a autoridade de comando. Havia também os acidentes. Caminhões capotavam quando motoristas exaustos apagavam após o efeito do estimulante passar. Depósitos de munição explodiam depois que guardas desatentos, nervosos pelas pílulas, manuseavam armas de forma incorreta. O custo agora era medido não apenas em saúde, mas em material perdido e vidas ceifadas. No final de 1944, os corpos médicos alemães e aliados já haviam compilado evidências esmagadoras dos perigos. Relatórios listavam insuficiência cardíaca, psicose, surtos violentos e suicídios. As recomendações pediam a limitação dos estimulantes apenas para emergências, mas, na prática, a máquina de guerra não podia desacelerar. Generais ordenavam ofensivas, pilotos voavam missões, soldados marchavam. As pílulas permaneceram parte do equipamento. A ciência fora subjugada pela estratégia. O preço para os soldados individualmente foi devastador. Cartas enviadas para casa em 1944 e 1945 carregam um tom diferente da confiança arrogante de 1940. Os homens escreviam sobre desespero, insônia e o desejo avassalador. "Não consigo fechar os olhos sem eles", confessou um soldado alemão sobre o Pervitin. Um aviador americano admitiu: "Estamos lutando a guerra 2 vezes, uma contra o inimigo, outra contra nossos próprios nervos." Mesmo para aqueles que sobreviveram, o legado perdurou. Muitos voltaram com distúrbios nervosos, problemas cardíacos ou uma dependência persistente. Alguns carregaram essas cicatrizes em silêncio por décadas. Nos meses finais da guerra, o andaime químico desmoronava junto com o próprio Reich. Hitler, privado das injeções de Morrel, deteriorava-se visivelmente no bunker. As tropas alemãs, famintas e mal abastecidas, não tinham mais acesso a rações constantes de pílulas. Os homens-máquina de 1940 haviam desaparecido. O que restava eram corpos exaustos e quebrados. Para os aliados, os estimulantes mantiveram as operações funcionando durante as ofensivas finais, mas os médicos notaram um aumento nos casos de colapsos, tanto físicos quanto psicológicos. A vitória chegou, mas o custo humano se estendeu muito além do campo de batalha. O padrão era claro. Os estimulantes haviam dado velocidade aos exércitos, mas em troca da dependência. A morfina havia dado alívio, mas também o vício. As drogas eram aceleradores, não soluções. Elas queimavam com um brilho intenso e depois deixavam apenas cinzas. Quando o suprimento falhou, os soldados também falharam. Quando as pílulas pararam de funcionar, a doutrina também parou. O milagre de 1940 terminou nos escombros de 1945. A guerra terminaria, mas a química não. Estoques de estimulantes inundaram as sociedades do pós-guerra. Veteranos levaram suas dependências para a vida civil e os militares guardaram silenciosamente suas lições, preparando-se para usar estimulantes novamente em conflitos futuros. A queda de 1945 não foi um fim. Foi o início de um novo capítulo, onde as drogas de guerra moldariam a paz, a medicina e até mesmo as guerras que ainda estavam por vir. O silêncio que se abateu sobre os campos de batalha era enganoso. Enquanto a tinta secava nos tratados de rendição, a química da guerra não se dissipava com os escombros de Berlim e Tóquio. Pílulas e pós persistiam em quartéis, armazéns e mercados clandestinos, um legado invisível e potente do conflito recém-encerrado. Soldados carregaram seus hábitos para casa, médicos adaptaram fórmulas do fronte para prescrições em tempos de paz, e governos arquivaram silenciosamente o conhecimento para o próximo confronto. A Segunda Guerra Mundial havia sido um laboratório em escala global.
Seus experimentos não terminaram com a paz. Eles ecoariam pela Guerra Fria, pela medicina civil e até pela nossa compreensão contemporânea das drogas. Em nenhum lugar esse eco do pós-guerra foi mais ensurdecedor do que no Japão. As forças imperiais haviam acumulado vastos estoques de metanfetamina, comercializada sob o nome Philopon. Com a derrota, esses estoques transbordaram para a vida civil. Já em 1946, o Philopon era vendido abertamente em farmácias, uma solução rápida para trabalhadores exaustos em uma economia devastada. Os resultados foram catastróficos. Até 1950, o Japão enfrentava uma epidemia nacional de metanfetamina. Centenas de milhares de pessoas estavam viciadas, a criminalidade disparou e famílias desmoronaram sob a pressão. Apenas após proibições rigorosas e prisões em massa, em meados da década, a epidemia começou a recuar. Mas as cicatrizes sociais e médicas permaneceriam por décadas. Enquanto isso, na Alemanha, o Pervitin nunca desapareceu de verdade. Embora as autoridades de ocupação aliadas tentassem restringir sua produção, a droga persistia nos mercados clandestinos. Veteranos de guerra, traumatizados e deslocados, buscavam um escape nas pílulas familiares que, para alguns, eram mais fáceis de encontrar do que comida. Até mesmo na nova Bundeswehr, o exército da Alemanha Ocidental, os estimulantes faziam aparições ocasionais. A escala não era a mesma da Wehrmacht, mas as memórias da dependência permaneciam vivas demais para serem ignoradas. Nos Estados Unidos, a benzedrina dos tempos de guerra encontrou uma transição mais suave. Permaneceu legal, prescrita para depressão, obesidade e fadiga. A América do pós-guerra, obcecada com produtividade e eficiência moderna, abraçou a cultura da pílula da energia. Na década de 1950, caminhoneiros, estudantes e donas de casa tinham acesso a anfetaminas, que as empresas farmacêuticas renomearam como auxílios seguros e eficazes para o estilo de vida moderno. Os militares também não abandonaram seu uso. Na Coreia, pilotos americanos recebiam benzedrina como parte do kit padrão. No Vietnã, as pílulas retornaram com força, desta vez como dexedrina, uma variante mais potente. Estima-se que, entre 1966 e 1969, as forças americanas consumiram 225 milhões de comprimidos estimulantes. A lição da Segunda Guerra Mundial, que estimulantes podiam manter um exército acordado e agressivo, não havia sido esquecida. A União Soviética também aprendeu com a química do combate. Embora nunca tenha industrializado a metanfetamina na escala alemã, ela dependia fortemente de álcool, morfina e, mais tarde, anfetaminas. Manuais militares da Guerra Fria descreviam estimulantes como ferramentas para prontidão de combate prolongada. O padrão se repetia. A promessa de resistência sobre-humana era sempre seguida por custos ocultos. Contudo, nem todos os legados foram destrutivos. Algumas drogas de guerra evoluíram para tratamentos médicos legítimos. As anfetaminas, apesar de seu uso indevido, tornaram-se a base para terapias que tratam transtornos de déficit de atenção. A morfina, há muito conhecida por seu potencial viciante, permaneceu indispensável em ambientes médicos controlados para o alívio da dor. A diferença entre o remédio e a arma não estava na química em si, mas no propósito e na escala. Na guerra, as pílulas eram distribuídas aos milhões, muitas vezes sem consideração pelos efeitos colaterais. Na medicina, dosagens cuidadosas e monitoramento permitiam benefícios reais. Ainda assim, a linha tênue entre os dois mundos permanecia perigosamente turva. Quando o último tiro silenciou, uma outra batalha começou: a batalha pela memória. Os debates modernos sobre medicamentos estimulantes carregam os ecos dos anos 1940, quando os médicos prometeram pela primeira vez que a química poderia tornar os homens incansáveis, focados e obedientes. No mundo do pós-guerra, as nações se viram diante de uma questão incômoda: como classificar e controlar as substâncias que haviam alimentado suas máquinas de guerra. A metanfetamina foi gradualmente banida ou severamente restringida em toda a Europa e no Japão.
As anfetaminas, no entanto, continuaram a ser amplamente prescritas até os anos 1960, antes que o abuso forçasse controles mais rígidos. Culturalmente, a memória das pílulas de guerra foi convenientemente enterrada. Os veteranos raramente falavam sobre os comprimidos que os mantiveram de pé. As nações preferiam contar histórias de coragem, sacrifício e tecnologia, não de química. O mito do soldado incansável era mais fácil de digerir do que a realidade de exércitos medicados. Levaria décadas para que os arquivos e testemunhos finalmente quebrassem aquele silêncio. E o que essa história revelou foi uma verdade perturbadora sobre como a ciência, quando despojada de ética, pode se curvar a qualquer ideologia. Uma pílula que começou como um auxílio para donas de casa transformou-se em uma arma da Blitzkrieg. Um sedativo destinado a acalmar pacientes tornou-se uma ferramenta de extermínio nos campos. Um estimulante que mantinha pilotos acordados também os levava a alucinar, mergulhando em direção ao solo. Mas as drogas eram aceleradores, não a causa raiz. A metanfetamina não inventou o fascismo, assim como a benzedrina não garantiu a vitória dos aliados. Ambas, no entanto, removeram os limites naturais do corpo e da mente. A fadiga, o medo, a hesitação. Elas tornaram a violência mais fácil e o colapso mais rápido. Com isso, o mito da pureza também ruiu. Os nazistas pregavam a força racial e a superioridade natural, mas seus soldados e líderes eram sustentados por produtos químicos. Os aliados, por sua vez, reivindicavam uma superioridade moral, enquanto distribuíam milhões de pílulas às suas tripulações. Nenhuma das partes estava imune à tentação do atalho químico. Mesmo no século XXI, os ecos daquele tempo permanecem. Forças militares modernas ainda fornecem estimulantes para missões longas, embora sob supervisão médica mais rigorosa. No Afeganistão e no Iraque, pilotos americanos recebiam as chamadas Go Pills, geralmente modafinil, para manter o estado de alerta. O debate ético continua. Tais pílulas aumentam a segurança ao reduzir a fadiga ou mascaram a exaustão e convidam ao desastre? A história que começou nos laboratórios dos anos 1930 não terminou. Ela continua em novas formas, com novos nomes. Em 1945, o mundo tinha visto até onde uma pílula poderia empurrar os limites humanos. Tinha visto também o preço: vício, acidentes, atrocidades e um legado de desconfiança. A história das drogas na Segunda Guerra Mundial é, em última análise, uma história sobre a relação da humanidade com seus próprios limites. Fadiga, dor e medo não são apenas fraquezas. São avisos, freios, lembretes de nossa mortalidade. Apagá-los com química é arriscar a perda do equilíbrio que nos mantém humanos. Em 1940, uma pílula transformou soldados em máquinas por um tempo. Em 1945, a mesma pílula os deixou viciados, quebrados ou mortos. O milagre foi temporário, o custo permanente. A química da Segunda Guerra Mundial nos lembra que a tecnologia, por menor que seja, nunca é neutra. Ela carrega os valores de quem a utiliza. E no crisol da guerra total, os valores foram distorcidos para servir à velocidade, ao controle e à dominação. As drogas não inventaram o ódio. Elas apenas removeram o último atrito que o retardava. Essa é a lição da guerra, e seu eco ainda está conosco.